Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 80, onde Emmanuel traz como título o não e a luta. E o trecho de reflexão nós vamos encontrar então no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Aqui Emmanuel vai trazer, através do Evangelho de Mateus, a importância do saber falar sim e do saber falar não. A importância de cada falar na situação do dia a dia, nas situações que nos visitam. E Emmanuel começa: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Então, é preciso amar, é preciso compreender o sentido sublime do amor, mas que esse amor, dentro dos ensinamentos do Evangelho, como Emmanuel coloca, das lições do Evangelho, não pode nos aprisionar de caminharmos. Esse amor, o amor verdadeiro, em todas as coisas, e não só no Evangelho, em todas as coisas, precisa nos colocar no caminho da luz, no caminho sublime. Então é preciso entender essa linha tênue do amor, porque às vezes amamos tanto que ficamos ali presos. Como ele coloca, tomar cuidado para que o amor não se converta em grilhão. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Então, que possamos cooperar, ajudar, estar sempre dispostos, sempre que um irmão precisar, sempre que um companheiro precisar, que possamos colaborar no caminho, colaborar com a sua edificação, com a sua melhora, com a sua lapidação, mas que tomemos cuidado para que a gente não atrapalhe o caminho alheio. Às vezes queremos ajudar tanto, imaginamos que somos tão bons e acabamos por atrapalhar. Interferimos ali no livre-arbítrio, interferimos no caminho do companheiro e expressionamos ali, colocamos ali, forçamos por vezes as nossas vontades. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e insensatez. Então é importante que sempre que alguém chegar à nossa porta pedindo um auxílio, uma ajuda, ou quando nós entendemos e nos colocarmos a visão ajustada diante da necessidade do outro, que possamos sempre ajudar. Mas sem insensatez, sem leviandade, sem brincadeira, né? Possamos levar a sério a ajuda. Porque quem está sendo ajudado ali não está achando engraçado. Por vezes a situação pode ser até constrangedora. Então possamos assumir aquele compromisso de ajuda com seriedade, né? E não com leviandade. Não como se fôssemos loucos, né? Um compromisso firmado, com responsabilidade. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Então, possamos abrir as portas, possamos receber nossos amigos, possamos caminhar, ir com os nossos amigos, a quem nos pede ajuda, possamos abrir essa porta, dar acesso à entrada e à saída, mas que possamos expressar ali a nossa educação e não deixar para eles que apenas o plano real possa demonstrar o caminho certo à educação, que sejamos espelhos dessa educação, que ao abrirmos a porta de acesso para aquele que precisa, possamos também ser esse exemplo de educação e não apenas esperar que o alto possa trazer e mostrar a real educação, o real objetivo, a maneira do proceder, o bem proceder, que possamos ser nós essa correção. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, se leal e sincero em tuas atitudes. Então, possamos ser delicados, possamos ser cortês, né, educados, porém, se faz necessário ser leal, ser sincero às atitudes. Então não adianta nada queremos agradar as pessoas, agradar a situação e não ser leal ao alto, não ser leal aos ensinamentos do Cristo, não ser leal àquilo que nós sentimos, ir contra aquilo que nós somos. Não adianta nada.
Não adianta nada agradar o outro e desagradar a nós. Agradar o outro, desagradar ao alto, desagradar a Deus. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Então, todo mundo que chega pedindo alguma coisa para nós, chega ao nosso encontro, ele espera escutar um sim. Ele vem em busca, ele vem em encontro do sim. Mas às vezes o sim é algo que não vai construir. Então o não se apresenta muitas vezes, na maioria das situações, como sendo algo construtivo. Por isso ele traz o nome, a referência, no trecho de referência, o sim, sim e o não, não. É preciso saber a hora de falar sim e é preciso saber a hora de falar não. Porque por vezes o falar não é o que vai levar à nossa construção espiritual. Nem tudo nos convém. Então às vezes é preciso colocar o não na frente a fim de que possamos criar essa barreira, criar esse tempo de pensar e progredir dentro do caminho do bem. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Então, por vezes nós nos pegamos ali querendo fazer e ajudar a todos. Como ele coloca, todas as requisições. É impossível a gente atender a todas as requisições que chegam até nós. Impossível. Primeiro que nós não temos tempo para tudo isso, esquecemos da nossa vida. E depois que é impossível falar sim a tudo. É preciso medir, é preciso equilibrar, saber falar o sim na hora certa ou não na hora certa, a fim de que nós não percamos a nossa vida. E a vida ele não está trazendo apenas dentro do tempo, porque se nós dedicássemos somente a atender as demandas que chegam até nós estaríamos perdendo a oportunidade dessa vida. Mas é também no dizer sim que nós perdemos, que por vezes cometemos algo que vai contra os preceitos do Cristo. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Então, quando nós formos falar o sim, não precisa falar o sim no sentido puxando o saco ali, querendo agradar. Não, o sim tem que ser verdadeiro. E o não também não precisa ser aquele não ríspido. O não pode ser o não amoroso, caloroso. E aqui ele vai colocar, muitas vezes é preciso contrariar o auxílio legítimo ali. Às vezes a gente acha que precisa ajudar, mas às vezes é preciso contrariar, né? Acalmar. Porque às vezes o não, como ele coloca, o não, essa negativa salutar. Então esse não é salutar, é construtivo, é positivo, porque o não vai nos deixar nos perturbar. Às vezes dissemos sim, porque nós não pensamos ou porque não temos coragem de dizer o sim, e depois nos perturbamos por longo tempo por aquilo que nós temos cometido, por aquele ato que nós aceitamos fazer. Então, e o ruim não é o dizer sim e o não, é a maneira como nós dizemos, é a maneira como nós conduzimos a resposta. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Então, a maneira como nós colocamos ali o nosso sim, colocamos o nosso não dentro da situação, é o que vai trazer um conforto. Não é a resposta, e sim a maneira, né? Às vezes, o gesto, o falar, né, vai dizer muito mais do que a palavra. Então, se nós soubermos falar um não tranquilo, colocando o ponto de vista, fazendo o outro entender que isso também não é bom, que não vai fazer bem, então vai ser tudo tranquilo, ele recebe isso bem. E às vezes o falar o sim, na hora que tem que falar, e o não, na hora que tem que falar também, não vai nos prejudicar a nossa amizade. Pelo contrário, vai mostrar que somos sinceros e que somos sérios também diante do bem proceder. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz,
mas também pelo que deixa de fazer. E aí ele traz aqui a referência de Jesus, que Jesus ele não é só lembrado pelas coisas que ele fez, pelo sim que ele fez, mas também pelo não. Não só pelas obras que ele construiu, mas também pelos atos que ele deixou de construir. Então que possamos ter o Cristo como nosso exemplo, que possamos entender a dimensão do que pode levar à construção espiritual e o que não pode. Às vezes estamos tão preocupados em olhar a necessidade do outro e não entendemos que essa necessidade, o dizer sim, prejudica não só ele, mas ao nosso caminho também. Então que possamos refletir no caminho, sim, sim, não, não, e que a luz possa clarear a estrada. Muito obrigado.